Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler com vocês uma experiência que Jesus passou com os discípulos. É um texto que você já ouviu falar a respeito dele, o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero compartilhar com você de maneira bem rápida, algumas lições aqui que esse texto mostra para nós. Depois destas coisas, João capítulo 6, versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, que era um dos discípulos: onde compraremos pães para dar a comer toda essa gente? Dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000, fora mulheres e crianças, daria em torno de umas 12, 15 mil pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Esse texto, ele é um texto muito bonito, muito interessante, e ele é um texto que traz para nós uma realidade que a gente enfrenta, né? A realidade das impossibilidades. Existem alguns momentos na vida da gente que nós nos deparamos com impossibilidades. O que é uma impossibilidade? É algo que nós não conseguimos resolver. Nós enfrentamos situações que nós não conseguimos resolver. Algumas coisas que estão muito acima das nossas capacidades, das nossas potencialidades. Algumas coisas que estão acima do que nós podemos fazer. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu bastante vezes. De enfrentar uma situação que eu não tenho o que fazer. Para mim, não é possível resolver essa situação. E era isso que eles estavam vivendo. Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, e nesse momento da caminhada de Jesus, uma multidão muito grande seguia Jesus por onde Jesus ia. E eles estavam num lugar bem distante da cidade, e Jesus estava ensinando e pregando o evangelho naquele lugar. Jesus estava pregando o reino de Deus. Chegou um determinado momento, Jesus percebeu que as pessoas estavam com fome, as pessoas estavam famintas, e havia necessidade de suprir essa fome, a fome que as pessoas estavam experimentando ali. E Jesus, então, ele conversa com os discípulos. E na conversa com os discípulos, fica muito claro a impossibilidade humana de resolver aquela situação, né? E a pergunta que fica é: o que a palavra de Deus, ou o que nós podemos aprender quando estamos diante das impossibilidades? O que fazer diante das impossibilidades? Se você está diante de uma impossibilidade na sua vida, o que fazer? Se você enfrentar uma impossibilidade, o que você faz? Se você estiver diante de uma situação que não tem como resolver, humanamente é impossível de resolver, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Se existe alguém que você conhece, alguém da tua família, algum amigo seu, que está passando por alguma dificuldade, que está passando por algum momento muito difícil, impossível de resolver, o que dizer para ele?
como trabalhar essa questão, como resolver essa questão. A palavra de Deus nos ensina, e aqui tem 3 lições que eu vou passar bem rapidinho porque o nosso tempo é bem breve hoje, mas tem 3 lições que são importantíssimas para abençoar o nosso coração. Como que a palavra de Deus nos ensina, como que Jesus nos ensina através dessa experiência, como que nós devemos tratar com as impossibilidades. A primeira lição, eu peguei os 3 personagens principais da história, tá? Que são os discípulos. É o primeiro personagem. O segundo personagem é aquele menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes. E o terceiro personagem é Jesus. Tá? Tinha uma multidão, mas o texto fala desses 3 personagens, que são os discípulos, o menino e Jesus. Tá? O que a gente aprende com os discípulos? Com os discípulos a gente aprende aquilo que a gente não deve fazer, ou a maneira que nós não devemos pensar. Né? O que os discípulos, eles pensaram, como que eles agiram no momento de impossibilidade. A verdade é que eles tentaram resolver de maneira humana. Eles acharam que poderia resolver aparentemente de maneira humana, e não podia. Então, num outro texto que fala a respeito da multiplicação, eles chegam a sugerir para Jesus: manda o povo embora. Manda o povo embora. Despede o povo do jeito que está com fome, que daí eles se viram. Vamos se livrar do problema. E tem muita gente que fala assim: pô, já que eu não posso resolver, então vamos nos livrar do problema. Uma maneira errada de nós cristãos pensarmos, quando estamos passando por algumas situações da vida que são difíceis, é achar que as únicas coisas que têm solução são aquelas coisas que podem ser resolvidas de maneira humana. Aquilo que o homem pode dar um jeito. Isso é uma maneira errada de nós pensarmos. Nós que somos cristãos acreditamos que em alguns momentos da nossa vida nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, amém? Em alguns momentos nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. As coisas não serão resolvidas somente por causa das qualidades, dos potenciais, ou por causa das capacidades humanas. E vão existir momentos e situações na nossa vida em que o poder sobrenatural de Deus é que será a grande solução para a nossa vida. É um erro você pensar que sempre você vai achar solução na sua vida para os teus problemas, para as tuas dificuldades. É um erro você pensar que você sempre vai achar solução para estas coisas de maneira humana. Olha, eu preciso achar uma solução. Tem hora, irmãos, que a única coisa que a gente precisa é dobrar o joelho e clamar o poder sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Tem momentos em que todos os remédios, em que todas as respostas, em que toda a sabedoria humana se torna muito pequena e se torna algo que é incapaz de resolver as nossas questões. E é um erro você achar que as soluções que você precisa para a tua vida, elas vão vir sempre de maneira natural e de maneira humana. Vai ter momentos na nossa vida em que nós necessitaremos do sobrenatural de Deus. E devemos buscar e clamar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Os discípulos nos ensinam uma forma errada de pensar. Achar que todas as soluções se darão das possibilidades humanas. Nem todas as soluções virão das possibilidades humanas. Algumas coisas acontecerão na nossa vida de maneira sobrenatural, como aquilo que eles experimentaram naquele dia. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto vem de um menino, um rapaz, um adolescente que estava ali. Havia uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, umas 12 a 15 mil pessoas naquele lugar. E os discípulos, eles saíram perguntando se as pessoas tinham alguma coisa. Jesus disse: olha, veja o que vocês têm. E eles começaram a perguntar. E depois que eles fizeram um recenseamento, depois que eles perguntaram, eles chegaram para Jesus e dizem: olha, Jesus, há uma multidão muito grande e a única coisa que nós conseguimos foi 5 pães e 2 peixinhos que tem um rapaz ali que tem. A pergunta de Jesus provavelmente foi essa: o rapaz, ele está disposto a dar, a compartilhar o que ele tem? E aqui nós aprendemos uma lição com aquele rapaz. A lição que nós aprendemos, o que nós devemos fazer é apresentar e compartilhar aquilo que nós temos. Mesmo que pareça pouco. Você está diante de uma impossibilidade. O que você pode fazer? Você pode orar.
Você pode trazer uma palavra, você pode dar um abraço, você pode estender as mãos. Pastor, mas diante do grande problema que é muito pouco que eu tenho. Mas quando você coloca esse pouco que você tem nas mãos de Deus, isso se torna matéria-prima para Deus fazer o impossível e o improvável na sua vida. Os grandes milagres de Deus na história do seu povo, os grandes milagres de Deus que estão registrados na palavra, Deus utiliza aquilo que nós temos. Não foi aquela pedrinha que Davi jogou no Golias que derrubou Golias, mas Deus usou o que Davi tinha para derrubar aquele gigante. Assim como Deus vai usar o que você tem para derrubar todos os gigantes que se levantam contra a tua vida, contra a tua casa, assim como Deus vai usar a tua vida. Quando Moisés estava diante de Deus para conduzir 1,5 milhão de pessoas pelo deserto, Moisés chegou para Deus e diz: Deus, eu não tenho condições, eu não tenho nada. E Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés diz: eu tenho uma vara, eu tenho um pedaço de pau. E Deus diz: com esse pedaço de pau você vai conduzir o meu povo. Deus, Ele age de maneira sobrenatural na nossa vida quando nós acreditamos que algumas coisas na nossa vida serão resolvidas de maneira sobrenaturais. Deus age de maneira sobrenatural na nossa vida quando nós colocamos aquilo que nós temos nas mãos do Senhor, mesmo que seja pouco. Quando nós não retemos, quando nós compartilhamos. O texto da multiplicação, como é colocado o título na nossa Bíblia, a multiplicação dos pães e dos peixes, na verdade, esse título está errado, porque em momento algum fala de multiplicação. O texto fala de partilha. O texto fala de partilha. O texto fala de alguém que partilhou o que tinha, e porque ele partilhou o que tinha, ele alimentou uma multidão e levou para casa muito mais do que ele trouxe. Quando você partilha o que você tem, quando você tem o dom da partilha, quando você não retém o que você tem só para você, quando você compartilha o que você tem com o teu próximo, quando você compartilha a palavra de Deus que você recebe com alguém, quando você compartilha o que você tem com alguém, quando você compartilha as coisas que você tem recebido com as pessoas, a multiplicação de Deus vem, a solução de Deus vem. Aprenda a partilhar. E essa lição é uma lição extraordinária, que nós precisamos aprender. Irmãos, se aquele menino não tivesse partilhado o que ele tinha, eu não sei o que tinha acontecido. Porque Jesus pegou a partir do que ele tinha. Às vezes nós estamos clamando a Deus para que Ele traga uma solução para o nosso país, e Deus diz para a sua igreja que está aqui: partilha o que vocês têm. Partilha o que vocês têm. O que vocês têm recebido, partilhe com o próximo, e vocês vão ver a multiplicação. Vocês vão ver a prosperidade. Isso deve acontecer no meio da igreja, isso deve acontecer no meio da tua família, na tua casa. Isso deve acontecer no nosso país. Nós cristãos devemos partilhar, compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor. Quando partilhamos, as coisas se multiplicam. Uma lição linda esse menino nos apresenta. Apresente e compartilhe o que você tem, mesmo que pareça pouco. O pouco é matéria-prima na mão de Deus. Deus criou tudo que existe do nada. Eu acredito na criação de Deus. Acredito que todas as coisas foram criadas por Deus. Há milhões e milhões e talvez bilhões de anos, Deus criou todas as coisas. A origem de tudo é o Senhor. E quando você coloca o que você tem nas mãos de Deus, é o suficiente para Deus fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. A terceira lição que a gente aprende com esse texto é a lição de Jesus. Jesus é extraordinário. Quando Jesus pega aquele pouco, olha aqui para mim, quando Jesus pega aquele pouco, aqueles 5 pães, aqueles peixes, Jesus olha para aquela multidão, um monte de gente. O que você faz quando você pega o pouco que você tem na tua mão? E você está diante de um grande problema, diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande adversidade. O que você faz quando você abre a tua geladeira e você olha que tem muito pouco lá dentro?
Quando você vai na tua conta e você vê que está negativo, ou que você não tem nada ali, ou que você tem muito pouco ali. Quando você olha para a tua vida e você vê que você tem muito pouco diante da necessidade que você tem, o que você faz? Jesus olhou para o pouco que tinha, olhou para aquela multidão enorme. O que Jesus fez? Jesus reuniu todos e disse assim: vamos dar graças, vamos agradecer. O que você faz com o que você tem? Às vezes nós murmuramos, reclamamos, ficamos avaliando a nossa vida com o outro. O que você faz com o que você tem? Na verdade, nós todos aqui, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, temos muito mais do que precisamos. E continuamos reclamando, e continuamos murmurando, e continuamos achando que é pouco. Quando aqueles 5 pães e aqueles peixes foram colocados nas mãos de Jesus, Ele não disse assim: Pai, eu estou te servindo, eu trouxe essa multidão, estou ensinando a multidão, e olha o resultado, é só isso que nós temos. Jesus não falou isso. Ele olhou para os seus discípulos, Ele olhou para aquela multidão e disse: vamos todos nos assentar e vamos dar graças. Vamos agradecer a Deus. Nesse ano de 2017, eu quero dar essas 3 dicas para você. Primeira dica: não ache que todas as coisas na sua vida serão resolvidas com possibilidades humanas, com forças humanas, com as possibilidades humanas. Muitas coisas na sua vida serão resolvidas de maneira sobrenatural. Amém? Segunda lição: apresente e compartilhe o que você tem. Não retenha. Não se envergonhe do que você tem. Apresente e compartilhe o que você tem. É matéria-prima na mão de Deus. E a terceira lição: dê sempre graças. Que 2017 seja um ano em que você dá graças a Deus pelo que Deus tem abençoado a sua vida. Dê graças a Deus. Jesus deu graças e depois Jesus começou a servir. E à medida que Ele ia servindo e os discípulos iam pegando aqueles pães e aqueles peixes e distribuindo, aquilo não acabava, aquilo não acabava, aquilo não acabava. E eles foram, e depois que quando eles terminaram, eles perceberam que haviam muitos cestos. E eles falaram: de onde que apareceram esses cestos? E esses cestos estão cheios. De onde que apareceu tantos pães? De onde que apareceu tantos peixes? Esses pães e esses peixes vieram de uma atitude de crer que Deus está acima de todas as impossibilidades da nossa vida, de que todas as coisas são possíveis em Deus. Esses cestos cheios que sobraram, eles representam a nossa partilha, o nosso dar, o nosso entregar, o nosso compartilhar a nossa vida, apresentar o que temos. Esses 12 cestos cheios que sobraram, eles representam uma atitude de gratidão, de agradecer a Deus todo dia pelo que tem. Dê graças a Deus. Tudo na sua vida, dê graças a Deus. O apóstolo Paulo chega a nos ensinar isso, que nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas na nossa vida. Eu te agradeço, Deus. Não entendo, mas eu te agradeço. Eu coloco isso diante do Senhor. Eu dou graças ao Senhor. Em vez de reclamar pelo almoço, em vez de reclamar pelas dificuldades e pelas lutas, aprenda a dar graças a Deus. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus a vossa gratidão e o vosso amor. Devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa deve ser a nossa linguagem. E essa deve ser a nossa fala durante esse ano de 2017. Que Deus abençoe teu coração e tua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Quero convidar o ministério de louvor. Nós vamos cantar uma canção. O que fazer diante das impossibilidades? O que você faz diante das impossibilidades, irmãos? Irmãs, o que vocês fazem diante das impossibilidades? Primeiro, creia que a resposta para a tua vida não vem apenas de maneira humana, de maneira natural. Muitas respostas para a sua vida virão de maneira sobrenatural.
Tempo de dificuldade, quando as impossibilidades se apresentam, é tempo de dobrar o joelho e buscar os impossíveis de Deus. E buscar o milagre de Deus na tua vida. Como que você vai viver um ano abençoado? E como que você vai viver além das impossibilidades? Eu digo para você, apresente o que você tem. Faz com excelência o que você tem. Sabe, faz com excelência o que está na tua mão, mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça insignificante diante do desafio, diante da dificuldade, faz com excelência, apresenta, doa, compartilha, ajuda alguém. Esse ano seja um ano para você abençoar pessoas, para você compartilhar o amor de Deus com pessoas. Dividir o que você tem com as pessoas. Você vai ver no final do ano que os teus celeiros foram multiplicados. Presta atenção no que eu estou te falando. Em vez de reter, faz aquilo que a Bíblia nos ensina. Enriqueça na graça de Deus. Compartilha. E à medida que você for compartilhando, os teus celeiros serão cheios. Deus, Ele nos abençoa. E seja uma pessoa grata a Deus. Não seja alguém que murmura, que reclama. Seja uma pessoa grata a Deus. Porque o amor de Deus está neste lugar e na nossa vida. E Deus está cuidando de cada um de nós, nesse caminho que nós estamos caminhando. Acho interessante, irmãos, nós vamos cantar e vamos orar. Eu acho interessante, porque o texto ele começa dizendo que Jesus sabia tudo o que ele ia fazer, mas ele queria que os discípulos aprendessem. Talvez você esteja passando por um impossível, por uma impossibilidade. E sabe o que é essa impossibilidade? Sabe o que é? Jesus já sabe o que ele vai fazer. Sabia, Cássio? Jesus já sabe o que ele vai fazer. Talvez você está aí de cabelo branco, né? Pastor, eu estou perdendo os cabelos da minha cabeça. Pastor, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu não estou conseguindo dormir. Eu digo para você, Jesus já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe o que ele vai fazer. Apenas Ele está nos testando. Não porque Ele tem que nos testar para saber como nós somos. Ele já sabe como nós somos, mas nós precisamos saber como nós somos. E se você está passando por uma impossibilidade, se você está passando por um tempo de impossibilidades, é tempo de você avaliar a sua vida e de você se apegar a Deus, se colocar diante de Deus. O Senhor já sabe o que Ele vai fazer. O que os discípulos falaram para Jesus é: o que nós vamos fazer para alimentar todo esse povo? O que a gente faz para alimentar todo esse povo? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Talvez a pergunta sua: o que eu faço, Deus, para resolver esse problema? O que eu faço para encontrar essa solução? O que eu faço, Deus, para mudar a minha vida nessa área? O que eu faço, Deus, para resolver essa questão da minha família? O que eu faço, Deus, para resolver essa questão financeira, essa questão profissional? O que eu faço, Deus? Ele já sabe. Ele já sabe o que ele vai fazer. A única coisa que Ele espera é que eu e você aprendamos a depender dEle. Somente dEle, a nossa vida está nele. E dEle virão os milagres, e o sobrenatural irá acontecer na tua vida, em nome de Jesus.